Vamos dar continuidade à nossa série em João. Vamos abrir lá em João capítulo 12. Vamos ler do 37 ao 50. Semana passada foi ministrado até o 36. Nós vamos encerrar com essa passagem em 37. Amém? Diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele, ou seja, a glória de Cristo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, não falo como o Pai, falo como o Pai me tem dito. Amém? Pai, louvamos o teu nome, Senhor, por esta palavra. Louvamos a Ti por esta igreja e pedimos ao Senhor que venha ministrar sobre os nossos corações nesta noite, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, trabalhar por meio dessa mensagem, trabalhar nesta igreja e que produza frutos para a glória do Teu nome. Amém? Nós cantamos o último louvor falando que eu sou feliz com Jesus, o meu Salvador. E nós vemos diante desse texto que não tinham muitos que estavam felizes com Jesus. Apesar dos milagres que o texto inicia, tantos milagres que Jesus havia feito, muitos não criam nele. Como hoje muitos não creem nele, apesar de ter a sua palavra, apesar da palavra estar sendo pregada, apesar de a manifestação que ele fez na cruz, muitos não creem nele. Esse texto aqui de João 12, essa parte final, descreve os últimos atos de Jesus publicamente. Daí do versículo 13, do capítulo 13 em diante, Jesus recolhe-se com os seus discípulos e até a sua crucificação ele passa a ensinar reservadamente aos seus discípulos. Então esse texto de João aqui, ele encerra no versículo 50, últimos atos de Cristo perante o povo público. E é interessante que até em seu último ato público, ele fala dos seus milagres, fala da salvação, fala do juízo que haveria de vir.
O Evangelho de João tem essa dualidade de Cristo. Falar do amor e da justiça, o juízo. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. E João trata muito bem isso na sua carta. Essa questão do juízo e essa questão do amor de Cristo. Jesus, ele provou por meio dos seus milagres que ele era o Cristo, que ele era o Criador, que ele era o Filho de Deus, Criador. Ele em várias oportunidades disse, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, para indicar aos judeus que ele era aquele que havia de vir. E mesmo assim, não creram nele. A rejeição de Israel por Cristo, tenha sempre isso em mente, não é um plano frustrado de Deus. Deus não se deixa se enganar. Deus não é pego de surpresa. A oportunidade da incredulidade deles, Deus tomou como forma do Evangelho chegar a nós. Por meio da cruz, por meio daquela incredulidade, Jesus foi para a cruz. E por meio da cruz a salvação chegou até nós, que outrora estávamos fora da aliança. Então o propósito de Deus foge ao nosso entendimento. Esse texto é um pouco difícil. É de difícil compreensão, se você olhar ele com os olhos humanos apenas. Se não tiver uma interpretação espiritual, crendo necessariamente na soberania de Deus, você pode se confundir nesse texto. Olha o que ele diz. Para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta Isaías. Isaías pregou reinado do rei Uzias, onde a iniquidade reinava, imperava em Israel. E Isaías pregou, falou, e chega nesse momento aqui, Isaías começa a questionar, quem creu na nossa pregação? Porque o ministério de Isaías, ao final ele percebeu que quanto mais ele pregava, mais rebelde o povo ficava. Por isso que João se remete a Isaías para explicar esse texto, para explicar a condição de que o povo não estava crendo em Cristo. Apesar dos milagres, o povo não creu. E ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías 6, 9 e 10. Deus determina a Isaías, olha, diz a esse povo, ouvi, não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Contudo, o problema não era Cristo. O problema era o povo, que tinha o coração endurecido, que não conseguia acompanhar e perceber que aquele homem
que estava ali verdadeiramente era o Filho de Deus. Alguns até tinham a compreensão, como nós vimos no texto, mas por amar a glória do mundo, o desprezavam. Alguns aparentemente até creram, como diz o texto, mas que foram sufocados pelos prazeres do mundo. Muitos até olharam, viram que ele era o Filho de Deus, mas os seus prazeres, a sua vida no mundo, tornou-se mais importante do que servir aquele homem, aquele Deus. Isso nos ensina justamente a nossa condição de hoje em servir ao Senhor. Como servimos a Deus? Alguns não creem, outros dizem que creem. Outros até creem. Como o pastor falou aqui, eu creio em casa. Eu sou um desigrejado. Eu não creio que a igreja possa fazer nada. Claro, a igreja não pode fazer nada. Cristo faz por meio da igreja. A cruz, que foi louvada, adorada aqui esta noite, falando da cruz de Cristo, por meio dela fundou-se a igreja, para que o povo estivesse reunido. Ora, se eu creio em Cristo e não quero comungar com o meu irmão, como eu vou dizer que verdadeiramente creio nesse Deus? Se eu não consigo estar junto com o outro. Não há concordância nisso. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos no Deus vivo. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos que Jesus Cristo nos livrou do laço do pecado. Se nós estamos aqui, nós cremos no Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário e nos deu um novo sentido. Nós estamos aqui porque aguardamos a viva esperança, que é a vida eterna. Quando ele encerra o texto, ele fala que o Pai dá a vida eterna àqueles que creem nele. Irmãos, é uma reflexão maravilhosa. Porque ainda que muitos estejam na igreja física, templo, não adoram como ele é. Muitos estão inseridos no corpo físico, a igreja física, mas estão fora da igreja espiritual. Porque deixaram de crer. Porque amam mais os prazeres do mundo. Irmãos, ter o nome também no rol de membros da igreja não diz muita coisa para o Senhor. O que diz para o Senhor é o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que lá em Apocalipse, no final, no juízo que ele fala aqui, quando chegar o fim, ele diz, olha, e naquele grande dia serão abertos vários livros, e cada um será julgado pelo que está escrito nos livros. E ele diz, e então abrirá-se um livro, que é o livro da vida, do Cordeiro, e todos que tiverem o nome escritos ali naquele livro, terão a vida eterna. Agora,
se Cristo verdadeiramente te salvou, o Espírito Santo vai te incomodar a comungar, a estar na igreja, a estar junto dos seus irmãos. Eles não creram para que se cumprisse a palavra de Deus. Isso é a soberania. O coração deles estavam duros. Então Deus foi lá e... Tudo está debaixo da soberania de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Eles já tinham o coração duro, endurecido. Se você estudar a história de Israel, desde que o povo foi formado, Deus sempre falando para o povo, olha, vocês são um povo de dura serviço. Eles chegaram no ápice aqui com Cristo, de não crer no próprio Deus encarnado. Aí você pode pensar, é culpa de Deus? Não. Culpa do próprio homem, que não quis crer naquele Deus soberano que estava ali. Pessoas vaidosas que estão sempre prontas a culpar a Deus de injustiça e crueldade, não conseguem ver a justiça de Deus quando ele se ira contra os filhos dos homens. Isso é um fato. Porque a nossa justiça é diferente da justiça de Deus. Então, quando olhamos para o juízo de Deus, olhamos para como Deus age, você pode pensar assim, Deus é injusto. Mas Deus nunca é injusto. Sabe por que Deus nunca é injusto? Porque nós não merecíamos de modo nenhum a salvação, porque nós pecamos em Adão. Então Deus é graciosamente bom, que nos deu a oportunidade de servirmos a Ele. Irmãos, é um privilégio servir ao Senhor. Deus é tão soberano que usa até o pecado do homem para os seus próprios fins. Entendeu isso? Deus é tão soberano que Ele usa o pecado do homem para os seus próprios fins. Ele usou um homem, um rei ímpio, Nabucodonosor, para mostrar ao povo de Israel que Ele era Deus. Deus usou uma mula para falar. Deus levantou nações para punir Israel, para mostrar que Ele era o Senhor. Então Deus não é injusto. Ele usa até o pecado do povo para que a soberania dEle possa ser exaltada, para que a glória dEle possa ser vista. Fica muito claro quando percebemos que em sua justiça, Deus pode entregar ou entrega os homens aos seus corações corruptos. Deus entrega, Deus deixa, Deus permite, você pode usar o termo que for. Mas o fato é que até nisso Deus é soberano. Olha o que ele diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Deus não é injusto. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis,
porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Versículo 26 de Romanos 1. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. O 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Este era exatamente o caso desses judeus aqui. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, eles não ouviram, eles não creram no Deus Todo-Poderoso. A liberdade que os seres humanos possuem serve para a sua própria condenação. Irmão, você pode até achar, o pastor está delirando. O homem não foi feito para ser totalmente livre. O homem não foi feito para ter liberdade total. Desde o Éden, e se nós pegarmos Adão antes do pecado, Deus falou para Adão: olha, de tudo você pode comer. Agora, não toque naquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem perfeito tinha limites. O homem imperfeito tem mais limite ainda, porque se nós usarmos da nossa liberdade, ou melhor, se a nossa liberdade não estiver em Cristo, nós vamos ser totalmente depravados. Nós vamos nos tornar sem limites. A palavra de Deus, ela nos molda nisso. Em crermos, em termos a nossa liberdade aparada em Cristo. Paulo fala isso aos Gálatas. Eles pegaram a liberdade e transformaram em libertinagem. Paulo fala isso aos Coríntios, que pegaram a liberdade dele e transformaram em libertinagem. O nosso limite está em Cristo. Cristo é o parâmetro. O homem foi feito para estar debaixo da mão de Deus. Mas o homem, com a sua independência, quer sair da proteção de Deus. E aí faz coisas terríveis, como Paulo fala aqui em Romanos. Deus os entregou às suas próprias concupiscências, porque o coração do homem é mau. E qual a consequência disso? O aumento desenfreado do pecado. Uma nação, um povo que não serve a Cristo, se envereda totalmente na promiscuidade. A promiscuidade, a iniquidade, a perversão torna-se o seu Deus.
Estão entendendo onde a liberdade do homem o leva? A nossa liberdade é posta na cruz. Porque é na cruz que nós vemos os nossos pecados. Na cruz nós vemos os nossos delitos. Na cruz nós vemos o impacto do pecado que era tão grande, tão destruidor, que precisou Deus descer na forma de homem e morrer. É na cruz que eu vejo que eu não presto. É na cruz que eu vejo que eu não sou melhor do que o outro. É na cruz que eu vejo que eu não merecia o perdão, mas pela misericórdia e a graça de Deus, Ele nos perdoou. Essa é a convicção que nós temos que ter a cada dia, de que Deus, quem nos perdoou, que nós não merecíamos, poderíamos estar como esses que Ele falou aqui. Versículo 41, 42, 43, ele diz, olha, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Além daqueles que não criam, tinham aqueles que diziam que criam, mas que amavam mais a glória do homem, amavam mais o seu próprio eu, amavam mais as suas vidas, amavam mais as suas posições sociais. Olha o que o texto diz, olha, eles até criam, mas ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Eles avaliaram, olha, o preço de servir a esse Cristo aí é muito grande. Eu vou perder a minha posição. Eu vou perder aquele benefício que eu tenho na sinagoga. Eu vou perder aquilo que eu construí. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda e maravilhosa porque ela renova a cada dia. Ela é aplicada lá como ela é aplicada hoje aqui. Quantos que servem ao Senhor, que chegam em determinados locais, seja trabalho, seja onde for, e se corrompem, e envergonham o nome do Senhor. Quantos que entram em repartições públicas, ou privadas, ou em qualquer lugar, e têm vergonha de dizer que são servos de Deus. É isso que o texto fala, olha, eles até criam, mas tinham vergonha de falar, não confessavam, tinham medo para não perder o privilégio. Muitos não confessam porque têm medo de perder a amizade, de perder a família, de perder amigos, de perder o emprego às vezes. O texto não é um texto que alisa, é um texto duro. Esse texto confronta as nossos ideais. Esse texto confronta o nosso modo de viver, o nosso modo de ser. Esse texto confronta a nossa vida diária. Esse texto não nos confronta aqui. Esse texto aqui vai te confrontar amanhã. Quando você chegar no trabalho, na escola, quando você estiver no trânsito, aí esse texto vai te confrontar. Será que verdadeiramente estamos servindo ao Senhor como Ele fala aqui?
João faz um diagnóstico da posição deles numa frase muito eloquente. Preferiram ficar bem perante os olhos dos homens do que bem perante os olhos de Deus. Para aqueles homens desse texto aqui, eles achavam melhor serem glorificados pelo próprio homem do que ser exaltados por Deus. Nossa fé deve ser aquela que vem da revelação de Cristo, quando recebemos a sua palavra. E nisso, irmãos, temos que permanecer firmes. Firme diante do pecado, firme diante do mundo, firme diante daquele que tenta te acusar. Porque não compreende que Cristo salvou a sua vida. Não adianta, se você está em Cristo, muitas acusações virão. A própria Bíblia fala isso. Mas a própria Bíblia ressalva uma coisa, olha, que se você padecer, não seja como malfeitor, mas seja como um servo do Senhor. Aí, grande será o seu galardão. Se você padecer como servo do Senhor, e caso você venha padecer como servo de Cristo, não diga para o Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Justamente comigo, que oro, que jejuo, que leio a Bíblia, que não faço nada de errado. Irmão, Deus está querendo aperfeiçoar alguma coisa. Ele é soberano. Ele não vai... O ensino de Cristo, o modo que Deus, Senhor, trata conosco é um modo particular. Ele conhece cada um de nós. Ele te chama pelo nome, como diz a sua palavra. Ele conhece você pelo nome. Não adianta chegar e ficar revoltado com o Senhor e dizer, olha, eu saí da igreja porque nada dá certo para mim. Eu saí da igreja porque o irmão não falou comigo. Eu saí da igreja porque o pastor pregou e acho que foi para mim. Ele sabe do meu problema, ele sabe da minha dificuldade, ele sabe do que eu fiz e ele pregou para mim. Isso não vai ter desculpa diante de Deus. Não vai ter desculpa. Jesus continua. Versículo 44 ao 50, Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me serve, ou quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que em mim crer, não permaneça nas trevas. E ele diz, olha, eu não vim julgar. Eu vim salvar. E alguns podem pegar essa palavra, olha, Jesus não veio julgar. Jesus veio salvar. Então todos vão ser salvos. Foi isso? Não. O texto chega e fala, olha, Jesus mesmo completa. Eu não vim julgar. Mas as palavras que eu digo, essas vos julgarão. O que ele está dizendo, olha, não precisa que você julgue. Não precisa que eu, fale para, aquele ali está indo para o inferno, ou aquele ali não serve, ou aquele ali é aquilo, ou aquele ali não presta. A própria palavra de Deus vai esquadrinhar no último dia. Isso é o que o texto diz, olha, naquele último dia, essas palavras que hoje digo, elas servirão de juízo. Olha que Jesus fala isso depois que ele fala, olha, eu sou a luz do mundo, eu vim vos tirar das trevas, eu vim lhes dar a salvação, ninguém vai te julgar, eu também não vou te julgar, mas essas palavras irão
te julgar. Por isso, Jesus revela a si mesmo. E ele diz, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, falar isso para o judeu era terrível. O Evangelho de João, para o judeu, era terrível. Porque Jesus falava do Evangelho de João, que ele era o pão da vida, que ele era o bom pastor, que quem via ele, via Deus. Nós hoje, com esse entendimento, é tranquilo. Você tem a Bíblia, você tem a mensagem, você já sabe que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então, o nosso entendimento, e por meio do Espírito Santo, nossa mente é aberta, nós conseguimos compreender. Agora, o judeu que tinha em Deus Jeová, que eles nem pronunciavam o nome, eles usavam nomes, outros nomes, outras designações para Deus, e chega um homem nascido, ou em Belém, de Nazaré, que veio de Nazaré, e fala, eu sou. Quando ele fala, eu sou, isso já soava ruim no coração, nos ouvidos do judeu. Eu sou. Deus falou isso para Moisés, eu sou o que sou. Isso que às vezes nós não entendemos a rejeição daquele povo a Cristo. E achamos assim, olha, que povinho ruim, cara. Que povo ruim. Que povo que não prestava, viu tantos milagres, viu tantas coisas, e não creram. É porque o entendimento deles estava fechado. Eles não conseguiam associar Cristo ao Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos. Eles não conseguiam captar essa mensagem. Jesus falava, olha, o que eu falo, não sou eu que falo, mas eu falo o que Deus me manda falar. Não falo de mim mesmo. Eu falo o que meu Pai me mandou falar. E o que meu Pai me mandou falar é um mandamento de vida eterna. Cristo, tão sábio, tão maravilhoso, tão tremendo, tão sábio, ele fala no texto da incredulidade, e ele encerra o texto falando da vida eterna que estava nele. Que é isso que ele quer que a gente contemple a cada dia no nosso ser. Que venhamos crer verdadeiramente que Ele é Senhor, que Ele criou todas as coisas, que Ele formou você, que Ele te viu nascer, que Ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós, e nos vai conduzir até o Senhor. Irmãos, não importa o que você vai passar, importa que você precisa aguardar essa viva esperança em Deus. Porque muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida temporal e achamos que aquilo ali é o fim em si mesmo. E não é. E não é o fim em si mesmo. Muitos desses aqui estavam assim, contemplando só a glória daqui, achando que o prazer do mundo era suficiente. O prazer do mundo nunca é suficiente para um coração insaciável, para um coração que não está em Cristo. Precisamos nos voltar para Cristo a cada dia, porque senão podemos cair na mesma armadilha, acharmos que os prazeres do mundo são um fim em si mesmo, e não o próprio Cristo.
Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto. Não deixe de estar na igreja.